Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trago uma análise do personagem Sai, do anime Naruto, respondendo a grande questão que eu tenho visto muito por aí, se ele teria autismo ou não. Antes de começar, me chamo Crisóstomo, sou psicólogo e se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva, curta e compartilhe. Assim você estará ajudando o canal a crescer e me incentivando a trazer sempre um bom conteúdo. Primeiramente, vamos começar pela história. Sai ficou órfão ainda criança e foi recrutado por um ramo secreto da Anbu, que é uma organização de ninjas no universo de Naruto, sendo criado para suprimir a sua personalidade e reprimir tudo que fosse emoções, sendo condicionado a não ter personalidade nenhuma, tanto que o nome Sai foi dado apenas para entrar no time Kagashi. Uma das poucas pessoas que Sai nutriu afeição foi Shin, que pelos regulamentos da raiz, a subdivisão da Anbu, que ele fazia parte, ter que lutar até a morte. Mas antes disso, Shin morreu e Sai suprimiu essas memórias. Quando aparece no mangá de Naruto, Sai chama muita atenção pela sua total falta de emoção, que ele tentava mascarar, tentando se adaptar ao seu meio. Mas devido a tudo que ele passou, não conseguiu se adaptar, principalmente com o time Kagashi, pois ele tem grande dificuldade em compreender como os laços entre as pessoas podem motivar os outros. Ele frequentemente exibe certa confusão depois de pensar sobre o porquê de Naruto ir tão longe para salvar Sasuke, apesar de Naruto não ter recebido nenhuma ordem para fazer tal coisa. Ele desconhece o efeito que tem sobre as pessoas, falando coisas inconvenientes, não sabendo a diferença da sinceridade para a grosseria. E no decorrer dos episódios, com essa convivência que ele começou a ter, as suas memórias começaram a retornar. E ele começou a sentir emoções de uma forma verdadeira, de novo. Depois veio o relacionamento entre as pessoas que o rodeavam. Mas a inaptidão social continua. E isso gera uma confusão, pois muitas pessoas pensam que por não demonstrar emoções ou não saber se relacionar, ele seria autista ou teria traços do espectro autista. Hoje vou tentar esclarecer isso. O primeiro ponto é, por não sentir emoções e ter inaptidão social, ele seria autista? O autismo em si não faz com que alguém seja incapaz de sentir as emoções, mas emoções são sentidas, percebidas e expressadas de forma diferente. E a inaptidão social que as pessoas dizem que os autistas têm é devido principalmente à dificuldade que eles têm em entender o que as pessoas estão querendo dizer, tanto na linguagem verbal como na corporal. Ou seja, é uma falha percebida na comunicação. Outro detalhe importante, que os autistas, pelas teorias modernas, claro, são assim devido a fatores genéticos, biológicos e ambientais. Não simplesmente porque foram condicionados a não ter emoções ou a ausência de interação humana, como demonstra o personagem Sai. Pelo todo histórico que o anime Naruto traça e seguindo alguns traços da personalidade de Sai, eu diria que o transtorno mais próximo que ele teria seria o transtorno de personalidade esquizotípica. Esse transtorno traz um padrão de personalidade que contém algumas capacidades sociais e interpessoais reduzidas, gerando assim dificuldades para relacionamentos íntimos, além de comportamento excêntrico, conforme indicado por alguns sintomas que eu vou relacionar com o personagem. Indivíduos com transtorno de personalidade esquizotípica com frequência apresentam ideias sobre si que não são reais, que teriam importância maior do que na verdade são, dando um sentido particular e incomum, especificamente para a pessoa. Para Sai, isso foi condicionado à sua personalidade em relação à submissão da Anbu, que eles faziam ele acreditar que ele era especial, que somente ele poderia cumprir certas missões. Seu discurso pode incluir construções vagas ou muito reflexivas. Vemos aqui outras características de Sai, logo quando nos apresentado, quando pensa sobre tudo por muito tempo. Ele também tem dificuldade com a linguagem, sendo que dá respostas excessivamente concretas ou abstratas e palavras e conceitos são também por vezes aplicados de maneiras pouco habituais e até confusos, como na época que ele dava apelidos para as pessoas para fazer amizade, depois de ler isso em um livro, mas ele não tinha jeito com isso, irritando as pessoas. Em geral, as pessoas que têm esse transtorno são incapazes de lidar com os afetos e as minúcias interpessoais, que são pontos necessários
necessários para relacionamentos bem-sucedidos. Assim, com frequência, parecem interagir com os outros de forma inadequada, como problemáticos, e sentem desconforto em se relacionar com outras pessoas. Embora possam manifestar infelicidade acerca da falta de relacionamentos, seu comportamento sugere um desejo reduzido de contatos íntimos, e vemos esse incômodo desde o começo em Sai, quando entra para o time Kakashi. Assim, costumam ter poucos ou nenhum amigo que não seja parente de primeiro grau. As características que eu falei podemos ver muito no personagem, por isso que eu acredito ele ter traços desse transtorno, principalmente sendo que as vivências da infância podem ter uma grande influência na personalidade da pessoa. E percebemos que Sai sofreu muito na infância por pressão dos outros, afetando assim sua personalidade e fazendo ele ter essa inaptidão em interagir com as pessoas. Pois bem, pessoal, espero ter esclarecido sobre essa grande dúvida desse personagem, e se você tiver gostado, se inscreva e curta o vídeo. Até o próximo.